como eu me maquiava em 2017 e como eu me maqueio agora. Começando aí pela sobrancelha, antes eu passava uma sombra bem escura na sobrancelha, gente, que exagero, pra que isso? Jesus amado, eu nem sei como é que eu tinha coragem de sair de casa com a sobrancelha assim, gente. Hoje eu faço o desenho dos fios com uma caneta própria de sobrancelha e ela é bem clarinha, tá vendo? Eu só dou uma preenchida e depois eu penteio os fiozinhos pra cima pra ficar bem natural. O corretivo eu também tinha que passar bastante quantidade, porque naquela época, gente, a gente tinha que realçar ainda mais a sobrancelha passando esse corretivão aí. Hoje, eu uso bem menos quantidade, eu vou usar até o restinho só que ficou no pincel aí, ó, porque não tem necessidade. O corretivo, ele só serve para pigmentar a sombra, tá? Então, ó, vou tirar o excesso ali do corretivo, para não ficar nenhum excesso, porque pode atrapalhar. Na sombra, eu sempre começava com a sombra mais escura. Eu tô usando essa sombra líquida, tá? E eu tô esfumando ela, ó. E eu vou trazê-la nesse finalzinho todo ali do meu olho. Sempre que você usa uma sombra líquida, depois você tem que selar ela com uma sombra opaca, né? Então, eu já tô aplicando aí a sombra em cima. Depois, eu vim com um marronzinho um pouquinho mais claro para começar a dar o efeito de degradê. E, por último, eu vou aplicar uma sombra bem clarinha aí no cantinho do olho, ó. Mas ela não vai realçar muito, tá vendo, ó? Ficou um degradê, essa sombra foi uma das que eu mais fiz em 2017 e ela é bem linda, né, gente? Até hoje eu acho essa técnica bem bonita. Só que hoje eu faço ela diferente. Eu começo pela sombra clara, eu pego aí um pincelzinho menor, ou aplico para fazer um fundo e realçar ainda mais o clarinho que eu vou colocar ali em cima. Depois eu aplico a sombra média, que vai vir depois do branquinho, ó, sempre com batidinhas. E vou formando o degradê aos poucos, bem devagar. Eu voltei ali com a sombra clara para fazer a misturinha do degradê. Olha só como que só assim já tá mais bonito, né, gente? E a sombra escura, eu vou aplicar ela com um pincelzinho bem menor em um ângulo, como se fosse na diagonal, que é para levantar o meu olhar e deixar ele ainda mais bonito. Vocês podem ver que a técnica é bem parecida, porém a forma de aplicar o produto mudou um pouco e isso realça ainda mais o nosso olhar. Depois eu selei ali a sombra líquida, né, gente? Porque tem que selar sempre que você usa um produto molhado. Agora eu vou fazer a parte inferior. Eu vou vir aí com a sombra líquida esfumando a parte de baixo toda do olho, quase um dedo de esfumado, sangue e fogo, meu Deus do céu. Como que eu usava isso? E sempre selava tudo e deixava bem esfumadinho. Hoje eu venho com esfumado só ali no cantinho, ó, e com o próprio pincel na hora de esfumar eu só levo a sujeirinha para a pontinha do olho. Olha só que delicadeza, gente. Meu Deus, ficou lindo. O lápis de olho eu passava no olho todo. Hoje eu só uso até a metade. Mas quando eu quero deixar mais dramática, eu uso no olho todo também. Isso aí não tem problema não. O delineado, gente, era bem grande, né? Bem marcante. Independente do olho, a gente sempre fazia um delineadão. E os cílios, enorme. Era moda, a gente gostava. Olha o tamanho desses cílios. Tampou a sombra toda que eu fiz. No outro lado, eu vou usar uma técnica que eu amo, que é aplicar os cílios pela parte de baixo dos cílios e não em cima. Olhem só a facilidade. Eu tô usando o mesmo cílios dos dois lados, mas olha a diferença de aplicação que dá, como que um realça bem mais que o outro e fica bem mais bonito. Na boca, eu simplesmente só passava o batom. E hoje eu tenho essa técnica de passar o lápis antes para dar um efeito, né, de lábios maiores e a gente deixar ele bem mais desenhado também. É só você passar um lápis de boca e vir com um batom por dentro, que já fica bem mais bonito e realça bem mais. Então, gente, essa foi a maquiagem. O que vocês acharam, hein? Eu, na verdade, gosto das duas, mas eu prefiro mais a atual hoje, que